Que possamos dizer que estamos reunidos em nome de Deus, que é Pátria, Filho, Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam assentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O legal dessa passagem é que a gente já se deparou com ela em um momento atrás, em outro evangelho. E eu foquei muito na experiência de falar que aqui Jesus não está meio que negando que Maria é sua mãe. Muito pelo contrário, ele só está reafirmando com ainda mais profundidade que mais do que qualquer outro ser humano, Maria é mais do que qualquer outro ser humano sua mãe. Porque Maria foi o ser humano que pisou nesta terra, nesta humanidade. Não vai haver uma pessoa que vai ser tão grande quanto Maria, no sentido de aquela que fez tudo aquilo que Deus quis, né? Por isso, nesse evangelho, Jesus aqui não nega a maternidade de Maria, na verdade, reafirma o quanto Maria é importante e quanto Maria é sua mãe. Porque nele ele achou graça suficiente para ela ser a mãe de Deus. Ela que, seu próprio coração, Deus Pai, né, na Trindade, chegou e não, essa aqui vai ser imaculada. Essa aqui vai ser concebida sem pecados. Santa Maria, Maria Santíssima. Porém, eu não quero enfocar tanto nisso hoje, né? Porque eu já falei isso no evangelho anterior que teve isso. Eu quero focar nessa resposta, nessa fala de Jesus. Sempre quando Jesus fala, eu fico muito reflexivo, que é o seguinte. Eu tô gravando, né? Pelo amor de Deus. Não vai que eu esqueci de gravar. Eu fico muito reflexivo porque quando Jesus fala, é Deus que está falando. O cerne da nossa religião, do catolicismo, o cerne da Igreja Católica é a igreja que professa não um livro, não mas uma pessoa. É a fé de uma pessoa, de uma persona, que é Jesus Cristo, né? É uma fé viva. É a fé dos apóstolos na pessoa de Cristo. E quando Cristo fala, é Deus que está falando. E quando Cristo fala isso aqui, né? As pessoas que estão ao redor de Jesus, ele fala: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, meu irmão e minha irmã, é muito profundo a gente saber que nós podemos ter essa relação filial com o nosso próprio Deus. E isso é para mostrar que o Deus que nós professamos a fé, o Deus que nós acreditamos, o Deus que nós conversamos, não é um Deus distante. É um Deus que está aqui perto, que está ao nosso redor. É um Deus que mora aqui dentro do nosso coração. Por meio da graça do batismo que nós recebemos, Cristo habita nos nossos corações. Nós somos casa, templo de Deus. E pensar que esse Deus, ele é um Deus que está próximo, está perto, de tal ponto que eu tenho essa relação filial com Deus, não eu que estou falando, mas o próprio Deus na pessoa de Jesus está falando, isso é muito forte. Isso é para dizer, olha pessoal, Jesus está dizendo isso aqui para o quê? Para dizer, olha, eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Não temam, não fiquem ansiosos, não se preocupem, nem com o dia de amanhã,
nem com o próprio dia de hoje. Só se preocupe em estar perto de mim, que o resto vai acontecendo. Eu sempre falava com a mamãe, ela sempre falava uma frase: meu filho, Deus em primeiro lugar, o resto é resto. E como essa frase ela é bonita mesmo. Deus em primeiro lugar e o resto é resto. Eu estou gravando esse vídeo realmente dia 1º de fevereiro, esse é o evangelho do dia 28 de janeiro, mas no dia 28 de janeiro nós celebramos Santo Tomás de Aquino. E eu quero encerrar esse evangelho falando um pouquinho sobre uma história que Santo Tomás de Aquino contou. Quer dizer, contou não, viveu. Uma vez, Santo Tomás de Aquino estava lá no convento, né, que ele fazia parte, e escutou-se uma voz vindo lá de Santo Tomás e da cruz. Os irmãos estavam vendo ali Santo Tomás ali abraçando a cruz de Cristo, com Jesus lá crucificado, e ouviu-se uma voz vindo da própria cruz. E a voz que se ouviu foi Jesus olhando para Tomás e falando: meu filho, falaste bem de mim. Pede o que tu quiseres. Pede o que tu quiseres. Falaste bem de mim por quê? Porque, para quem não sabe, Santo Tomás de Aquino é um doutor da igreja. Escreveu vários livros sobre a igreja. É tipo assim, um dos santos mais importantes em termos filosóficos para a igreja católica. E aí Jesus olha para Tomás e fala: meu filho, falaste bem de mim. Pede o que tu quiseres. E Santo Tomás, em prantos, né? Assim, já profundamente emocionado, as lágrimas no seu rosto eram visíveis. Ele olha para Jesus e fala: ele fala: Senhor, não quero nada, somente a ti. Não quero nada, somente a ti. Então fiquemos com esse exemplo de Santo Tomás de Aquino, que diante de um pedido, de uma proposta de Deus, pede o que tu quiseres. Era Deus falando: pede o que tu quiseres, que eu te darei. Santo Tomás: Senhor, não quero nada, somente a ti. O mais louco é que nós podemos realizar o próprio desejo de Santo Tomás de Aquino agora, hoje, nesse segundo. Se nós falássemos para Deus: Senhor, eu não quero nada, somente a ti. Vocês não acham que ele não iria se entregar profundamente a nós, como ele se já entrega na Eucaristia, nas confissões, nos sacramentos, diante dos ensinamentos da Santa Igreja? Que possamos fazer esse mesmo movimento de Santo Tomás de Aquino e falar: Senhor, não quero nada, somente a ti. Amém. Estivemos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ser feliz fazendo outro feliz. Um beijo.